Olá pessoal, saudações. Mais um vídeo aqui no intuito de ajudar meus colegas de curso do Projeto Saúde com a gente, onde o objetivo desse vídeo é a gente interagir acerca dos conteúdos abordados referente à disciplina de linguagem e comunicação. Não vamos discutir aqui tudo que está no AVA, porque senão a aula ia ficar muito longa. Entretanto, coloquei aqui alguns tópicos para a gente interagir um com o outro, tá certo, pessoal? Língua portuguesa, como todos já devem saber, é uma coisa que não se aprende somente assistindo uma aula, né? Como dito inúmeras vezes, assistir aula, o máximo que podemos fazer é se esforçar para compreender e entender o que um professor está falando. A aprendizagem requer muita prática. É preciso praticar no dia a dia, durante o nosso horário de trabalho, na forma de comunicação, na forma de escrita, fazendo questões para a gente aprender. Não só referente a componentes sobre linguagem e comunicação, como qualquer outra disciplina. Tá certo, pessoal? Então, nosso objetivo aqui é a gente interagir um com o outro e no intuito de aprendermos mesmo. Não vou abordar todos os tópicos que estão disponíveis na disciplina, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, veja só. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para facilitar aí o pessoal que usa celular. Então, a disciplina é linguagem e comunicação. Né? O que vimos de linguagem e comunicação? Muita coisa. Material excelente, tem que acessar sempre o AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, quando por onde a gente está realizando esse brilhante curso. A gente não deve confundir, pessoal, isso aqui. Ó, presta atenção aqui no mouse, onde está o mouse aqui, piscando. Níveis de linguagem com função de linguagem, tá certo? Então, como sabemos, a linguagem e a comunicação é uma conduta que interagem de forma, através de palavras, oral ou escrita, gestos, expressões fisionômicas, por imagem, notas ou musicais. Então, a linguagem ela é uma forma da gente interagir através dessas maneiras aqui, de palavra, oral, escrita, gestos, impressões fisionômicas, imagem, notas musicais, entre outras formas que tem como a gente interagir, que a gente pode entender como linguagem e comunicação. Níveis de linguagem. Níveis de linguagem, de acordo com a língua portuguesa, pessoal, só existe dois tipos. Quais são? A formal e a informal. A formal ela é usada de acordo com a regra gramatical, ou conhecida também como norma culta, né? Presta atenção aqui na setinha do mouse. Certo? Ou seja, é muito utilizada quando a gente está em ambiente que tem muitas pessoas esclarecidas, porque você tem que falar de acordo com a regra gramatical ou com a norma culta, né? E outro nível de linguagem, como eu disse, é informal, que é muito usado de forma descontraída. Um exemplo muito é quando a gente está diante dos amigos, em um ambiente, ou seja, no local de trabalho, onde a gente está muito descontraído, em finais de semana, onde a gente se coloca de forma informal. E geralmente, esse nível de linguagem, de forma informal, a gente utiliza muito na fala oral. Tá certo? Então, níveis de linguagem são dois tipos, formal e informal. Utilizada a informal quando estamos muito descontraídos, e a formal tem que ser de acordo com a regra gramatical ou norma culta. Como eu disse, não confundir nível de linguagem, que são formal e informal, com função de linguagem. A função de linguagem eu destaquei aqui na cozinha, verde, bem chamativo, já para marcar. A função de linguagem, como vimos na atividade avaliativa da disciplina, ela se divide em 6, né? Quais são? A referencial ou denotativa, tá aqui, a expressiva ou emotiva, a apelativa ou conativa, a fática, a metalinguística e, por fim, a poética. Quando é que a função de linguagem é referencial ou denotativa? É quando ela está relacionada com evidência de dados concretos, fatos ou circunstâncias. Se você ler um texto, se nesse texto você evidencia dados concretos, fatos ou circunstâncias, você está diante de uma função de linguagem referencial ou denotativa. Tá certo? Ela pode ser também a função de linguagem expressiva ou emotiva. A função de linguagem expressiva e emotiva está relacionada a sentimentos, emoções, e sempre o texto, pessoal, quando além de mencionar sentimentos e emoções, na função de linguagem expressiva ou denotativa, ele é escrito na primeira pessoa. Além de ser escrito na primeira pessoa, você observa que acontece também nessas situações interjeições, reticência e também o ponto de exclamação. Essas são as características de função de linguagem expressiva ou emotiva, certo? Emotivo, você já tem que compreender que está relacionado a sentimentos e emoções, tá certo?
apelativa ou conativa está relacionada o texto ao uso na segunda pessoa. Geralmente você vê a expressão como tu, você e o verbo sempre no imperativo. Agora, qual o objetivo de alguém que faz um texto usando a função apelativa ou conativa? O objetivo é influenciar o ouvinte, o receptor. Esse tipo de função de linguagem é muito utilizado por políticos, pilantras, igreja, enfim, em todo o meio onde o redator do texto, seja ele de forma oral ou por escrito, ele visa, ele objetiva, ele tem como finalidade influenciar o ouvinte, ou o receptor, certo? Essa é uma das características da função de linguagem apelativa, né? Que é muito utilizado também no meio comercial, através de marketing e propaganda. E a fática? A função fática, pessoal, ela está muito relacionada ao uso durante um texto, lembre de comunicação, né? A comunicação, linguagem de comunicação, ela deve ser não só de parte escrita, ela pode ser oral, gestos, expressões, imagens, notas musicais, de várias formas. Então, a função de linguagem fática, ela está relacionada quando o emissor ele pretende prolongar ou simplesmente interromper a fala. Essa é uma das características da função de linguagem fática. A metalinguística está relacionada ao uso de um texto que tem como finalidade explicar. Ele usa o seu próprio texto para explicar a sua fala, ou o próprio texto. E usa sempre expressões como, por exemplo, ou seja, usa a própria imagem para falar, explicar ou descrever. Essas são as características da função de linguagem metalinguística. E, por fim, a última função de linguagem, repito, não confundir função de linguagem com tipo de linguagem. A função de linguagem são esses 6 tipos e os níveis de linguagem são esses 2, formal e informal. Então, voltando aqui para a última função de linguagem, quando é que ela é poética? É quando ela está relacionada, durante a linguagem ou comunicação, a literaturas, a publicidade, a expressões metafóricas, né? Por fim, essa foi a última função de linguagem. Agora, o que também estudamos? O que também estudamos em linguagem de comunicação? A gente estudou, aqui no tacetinho de mouse, os tipos textuais, tipo textuais e aqui, gênero textuais, né? Tipo textual e gênero textual. O tipo textual, enquanto o tipo textual, ele está preocupado em organizar a linguística para a função comunicativa, ela organiza a linguística e suas funções comunicativas. Os gêneros textuais apresentam os tipos textuais, ou seja, os tipos de texto. Enquanto o gênero apresentam os tipos de texto, os tipos de texto organizam a linguística e as funções comunicativas. Como, por exemplo, narrativo, deixa eu aumentar de novo aqui. Como, por exemplo, narrativo, descritivo, expositivo. Está chovendo bastante aqui, pessoal, em Teotônio Vilela Lagoas. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva. Narrativo, descritivo, esportivo, argumentativo e injuntivo são os tipos textuais, certo? Eles estão preocupados em organizar linguisticamente as funções comunicativas. Agora, quem apresenta eles, quem está preocupado para apresentar esses tipos textuais, são os seus gêneros textuais. São os seus gêneros. Quem? Por exemplo, tipo textual narrativo. A gente pode ter ser apresentado, por exemplo, por conto, crônica, romance, notícia e biografia. Então, conto, romance, notícia e biografia são exemplos de gêneros textuais. Esses gêneros textuais, ele apresenta o tipo textual. Que tipo? Narrativo. Certo? Tem que ter bastante cuidado, pessoal. Repito mais uma vez. A ideia aqui é a gente interagir com o outro, com o conteúdo abordado. Né? Aqui a gente não vai ver tudo o que está disponível na disciplina de linguagem e comunicação, senão vai ficar muito longo o vídeo. Outro tipo de textual é descritivo. O descritivo, ele é apresentado pelo seu gênero textual, como aqui, pode ver aqui. Por exemplo, cardápio, relato descritivo e a reportagem. Lembre que o tipo textual, quem apresenta ele é o gênero, né? E o descritivo é um tipo de texto, um tipo textual. Tipo textuais. São esses 5 aqui, representados em azul, esses 5, quando eu estou passando a setinha do mouse. E esses aqui são o seu gênero, né? Eles são apresentados pelo seu gênero textual. Expositivo está relacionado a texto didático, palestra, reportagem,
Argumentativo está relacionado com a carta aberta, com a tese, com o artigo científico. E o injuntivo está relacionado com, por exemplo, manual, instrução, propaganda, receita. Tudo isso aqui, que eu estou passando o mouse aqui, são textos que são responsáveis por apresentar, são os gêneros textuais. Agora, essa aula aqui, esse bate-papozinho aqui que a gente tá, eu não vou ensinar para vocês como é que faz um texto narrativo, não vou ensinar para vocês como é que faz um texto descritivo, não vou ensinar para vocês como é que faz um texto expositivo, não vou ensinar para vocês como é que faz um texto argumentativo nem juntivo. Esses tipos de texto, a gente tem que ler bastante, tem que ler um monte de coisa, e isso aqui não é uma coisa que aprende de uma hora para outra, pessoal, tem que colocar em prática, né? Exemplo desse tipo de texto está aqui. Quem apresenta é o gênero textual, tá certo? Os gêneros textuais também, eles priorizam, enquanto tipos textuais estão preocupados em organizar linguisticamente as funções cognitivas, o gênero textual, além de apresentar os tipos textuais, ele prioriza os traços contextuais, sociais e comunicativos, tá certo? Que são isso aqui que vocês viram. Esses exemplos aqui, eu não estou passando o mouse. Só que na disciplina de linguagem e comunicação, também estudamos as variantes linguísticas, né? As variantes linguísticas, ela ocorre, pessoal, decorrente às alterações da língua em função do tempo. Né? A língua, em razão ou em função do tempo, ela pode ter, sim, essas alterações por questões regionais e também por gírias. Em questões regionais, elas são influenciadas em locais onde a língua é falada. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente usa sempre oxente, né? Oxe. Em outras regiões, são outros termos da linguagem que obtiveram essas variantes linguísticas em razão da região. E a gíria, né, como todo mundo já sabe, ela está relacionada e influenciada muito em ambientes por amigos, e esses ambientes eles são muito informais, tá certo, pessoal? Então, como eu tinha dito, isso aqui tem como objetivo a gente interagir, porque eu também sou aluno desse curso e eu gosto de usar ou utilizar estratégia de estudo para fixar a aprendizagem. Aqui estamos vendo um mapa conceitual do que eu estava acabando de estudar referente à linguagem, à disciplina de linguagem e comunicação. Então é isso, pessoal. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe nosso vídeo para os colegas ainda que não conhecem esse canal, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade, assim se Deus nos permitir.